tua glória contemplamos em todo lugar como jamais se viu. Teu poder, Pai, nos envolve e por tuas mãos nós temos os dons celestiais. E bondade nos dá, a glória de Deus está aqui, e seu grande amor a todos quer dar, porque tu não tens tal como estás. Graça e paz, família Graça, como é bom estarmos novamente nesse domingo, reunidos no nome do Senhor. Hoje, exclusivamente em casa, os irmãos acompanhando no nosso canal, ainda estamos com cuidados em relação ao decreto do toque de recolher, por isso os nossos encontros de domingo à noite ainda estão sendo exclusivamente no nosso canal. Desejamos que em breve a gente possa voltar a ter esse convívio, tanto na celebração de manhã, como tivemos, como também nos nossos encontros da noite. Fique muito à vontade, compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares. Essa noite nós teremos uma celebração diferente. A gente, de alguma forma, quer matar saudades aqui dos nossos grupos, dos nossos corais, de outras experiências que nós vivemos, desejando no Senhor que possamos tê-las novamente, no tempo que o Senhor mesmo quiser, mas que a gente possa novamente estar juntos. Então, essa noite os irmãos vão perceber, nós teremos uma celebração com a ênfase nos nossos grupos, os nossos corais, e ao mesmo tempo você em casa, que você adora, que você louva ao Senhor, você ora, pedindo ao Senhor que a gente possa, no tempo dele, poder desfrutar dessa experiência dos nossos grupos, dos nossos corais, também aqui no nosso auditório. Vamos ler o texto que está no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que é inspirada, a música que nós ouvimos,
inspirada nesse texto. Diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos louvar ao Senhor, vamos fazer da melhor maneira. Deus abençoe. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Tu, meu Deus, completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. Quem era já não sou. Passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, se ele me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, se ele me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu.
aqui para dar paz e amor para nós, ó Jesus. Sua luz com fulgor faz brilhar sobre nós, ó Emmanuel. Estás aqui. És o Salvador, Rei bendito. Junto a ti vamos forte estar. Sobre tudo, enfim, tu és grande, ó Senhor. Tu estás aqui a nós, ó Jesus. Vieste dar esperança, separar e livrar todo ser do pecar e a morte vencer, ó Emmanuel. Tu estás aqui. És o Salvador, Rei bendito. Junto a ti vamos forte estar. Sobre tudo, enfim, tu és grande, ó Senhor. Tu estás aqui. Estás aqui, tu és santo, te rendemos toda a glória. Estás aqui, tu és santo, te rendemos toda a glória. Estás aqui, tu és santo, te rendemos toda a glória. Estás aqui, tu és santo, te rendemos glória a Deus. És o Salvador, Rei bendito. Junto a ti vamos forte estar. Sobre tudo, enfim, tu és grande, ó Senhor. Tu estás aqui. És o Salvador, Rei bendito. Junto a ti vamos forte estar. Sobre tudo, enfim, tu és grande, ó Senhor. Tu estás aqui, ó Senhor. Tu estás aqui.
Livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Essa é a igreja do Senhor. Quando a gente se alegra ouvindo essas canções desses nossos grupos, dos nossos irmãos que se mobilizam para continuar servindo ao Senhor, onde quer que estejam, da forma que estejam, a gente se alegra com esse movimento da igreja, que é uma igreja dinâmica, uma igreja que está pronta a servir. Esse momento é um momento de dedicação. Continuamos com a nossa campanha para arrecadação de cestas básicas. Você pode trazer os donativos aqui para o nosso escritório, de segunda a sexta, e você pode também fazer a doação por transferência bancária. Além disso, esse é o momento de nós dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Faça isso com alegria, na certeza de que esse recurso será empregado para a glorificação do nome do Senhor e para a edificação da igreja. Vamos louvar e vamos dedicar a Ele. Que conflito estou vivendo, como se enganam, que contradição, pois eu sei o quanto errei, como eu sei do meu pecado, mas escolho um homem santo pra morrer em meu lugar. Os escárnios e ironias
vida a todos nós com a morte de Jesus. Louvamos ao Senhor pela voluntariedade dos irmãos e irmãs, amigos que estão aqui em Salvador, irmãos que estão em outras cidades, em outros estados, inclusive em outros países. Que bom que você tem participado dessa obra, que tem abençoado vidas, que tem alcançado corações. Esse momento é um momento de oração. Nós queremos orar agradecendo a Deus pelas ofertas que foram depositadas, mas também agradecendo e apresentando ao Senhor a sua vida. Se você quiser, coloque aí no chat o seu pedido. Se você tiver motivos de gratidão, coloque também aí no chat a sua manifestação de gratidão. Os irmãos que estão interagindo no chat podem, ao ler esses pedidos, interceda por esse irmão, por essa irmã. Temos estimulado também, queridos, a cada semana, a partir do informativo que vocês recebem nas diversas formas que nós temos enviado esse informativo, por e-mail, nos grupos de WhatsApp, ali aparece a lista dos nomes de irmãos, membros da igreja, que fazem aniversário. Ao lado do nome tem um número telefônico. Separe sempre um tempo, manda uma mensagem para um irmão desse, quando você puder, você liga. Faz muito bem quando a gente recebe uma mensagem no dia do nosso aniversário e também quando nós estamos celebrando bodas. Então faça isso, escolha pelo menos um irmão aí, essa semana, ligue para ele, diga assim: eu lembrei do irmão, orei por você e glorifico a Deus por sua vida. Queremos orar pelos aniversariantes, pelos casais que celebram bodas e apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar, oremos juntos. Obrigado, Senhor, por mais esse momento onde nós nos reunimos em Teu nome. Obrigado porque a Tua presença na nossa vida nos faz ter esperança. Um tempo de tanta desesperança, a gente é animado pelo Senhor a continuar a viver firmados na fé e movidos pela esperança. Obrigado por essas mãos que voluntariamente dedicaram os seus dízimos e as suas ofertas. Que o Senhor, Tu que és o Deus que supre todas as necessidades, continue suprindo os Teus servos, suprindo as Tuas servas e gerando em seus corações sempre a alegria do dar, a alegria do servir, a alegria de abençoar. E agora, Senhor, eu te peço por aqueles que apresentaram os pedidos que aí estão no chat, o Senhor conhece, antes mesmo das palavras chegarem aos nossos lábios, ou no caso, antes mesmo desses irmãos digitarem esses pedidos, o Senhor já sabe a necessidade de cada um. Tu és o Deus que vai ao encontro dos Teus servos e das Tuas servas, Tu és o Deus que nos assiste nos momentos de necessidade, e eu peço por eles, peço por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados, que o Senhor estenda as Tuas mãos para curar, para que haja restauração, que eles possam ter a sua saúde, Deus, restabelecida. Oramos como igreja também por aqueles que choram, por aqueles que estão enlutados, que perderam parentes ou amigos, que o Senhor seja com eles, que o Senhor os console, o Senhor é o Deus de toda a consolação. E agora, Pai, nós te pedimos também, pela palavra que será ministrada nesse lugar, que o Teu servo seja usado por Ti, as palavras que o Senhor colocou em seu coração, sejam palavras que cheguem para cada coração, que cada mente seja impactada pela palavra do Senhor. Conduz o Teu servo e abre também corações e mentes para receber com alegria a Tua palavra. É a nossa oração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria que eu compartilho da palavra dele nesse dia no livro de Lamentações. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Lamentações 3. Nós leremos do verso 21 ao 31. E a ministração de hoje será no tema Deus da minha salvação. Lamentações 3, 21, eu utilizo a NVI. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança,
Graças ao Senhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Aleluia, pela leitura da santa palavra. Oremos. Pai santo e bendito, todo-poderoso, eis a tua palavra, Senhor. Ilumina, através do teu Santo Espírito, nossas mentes, de modo a compreender a tua palavra. E uma vez compreendendo, que a gente possa colocar em prática, para o louvor da tua glória. Nós te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, quem puder manter sua Bíblia aberta, a gente vai trabalhar no texto, e a intenção é da gente contextualizar primeiro esse texto, compreender alguns versos chaves desse texto, para depois fazer algumas aplicações. A intenção era da gente ler todo o livro de Lamentações, mas não daria tempo. Então eu convido os irmãos, encorajo para que leiam o livro de Lamentações em casa ainda hoje, se possível. Mas eu quero convidá-los a fazer uma viagem. Sim, uma viagem no tempo e no espaço. Eu quero que você leve a sua mente ao ano de 586, mais ou menos 586, antes de Cristo. O local era Jerusalém. Os irmãos recordam que depois da morte de Salomão, o reino se divide, e aqui o cenário aqui é em Judá, Reino do Sul. A turma de Antigo Testamento 1, se eu não me engano, já estudou isso, e jovens também já estudaram isso na Escola Bíblica Dominical, sobre a separação do reino. E, portanto, o cenário aqui é em Jerusalém, em Judá. Dois povos envolvidos. De um lado, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo separado, escolhido, o povo onde o Senhor havia manifestado grandes coisas, milagres, o povo de cuja descendência haveria de nascer o Messias. Do outro lado, um povo místico, um povo pagão, os babilônios, uma potência bélica naquela época. E o cenário não era de guerra, mas de uma total aniquilação. O povo de Yahvé havia sido totalmente humilhado, aniquilado. Seu inimigo o havia humilhado, destruído a nação. Templo de Salomão, aquele suntuoso templo, havia sido demolido por Nabucodonosor. Tesouros, objetos consagrados haviam sido levados como espólio. Sacerdotes mortos, alguns outros sacerdotes levados cativos. Mas a verdade é que nada disso chegava a ser uma novidade, porque o próprio profeta Jeremias ele já havia advertido para essa realidade. O profeta Jeremias ele vive aí durante o reinado de Josias, ele pega ele profetiza sobre o exílio, ele profetiza sobre essa invasão e vive. Ele tem a experiência de viver esse momento tão triste de Judá. Portanto, ele já havia profetizado sobre isso. E esse livro, nada mais é, Lamentações, é um livro que trata justamente de lamentações do profeta Jeremias. Ele traz 5 lamentos independentes, mas cada um deles traz como assunto a queda de Judá. A dor que traz a queda de Judá. E ele se concentra numa pergunta: como viver, como reagir diante da perda total da segurança? Como viver e como reagir diante desse cenário de caos? Eu quero lembrar que a gente está falando de um povo que havia experimentado os horrores da guerra, da derrota, da ruptura econômica e da pestilência, da escassez. E diante desse cenário,
esse povo ele tinha pelo menos 4 vieses ou 4 opções teológicas. A primeira era compreender que o Deus, Yahvé, havia perdido, havia sucumbido diante dos deuses babilônicos. A segunda opção teológica era compreender que Deus efetivamente não existia, o ateísmo. A terceira, talvez, abandonar o zelo religioso, o zelo pela palavra, e se abraçar a uma ideologia, a um partido político, como um zelote, por exemplo. Não pense você que nessa época não tinha. E o exemplo está em Jeremias 40, 41, capítulos 40 e 41, nós temos Ismael matando a liderança que ali estava constituída por conta de um levante. Ou quarto, buscar compreender, buscar entender como Deus teria promovido o exílio e agir por meio do exílio. Como é que Deus havia promovido aquilo e poderia agir por aquilo ali. Obviamente que o profeta, ele prefere optar pelo quarto viés, pela quarta opção teológica, de compreender o agir de Deus no exílio, durante o exílio e durante aquele momento. Todo o lamento vem seguido por essa busca da direção do Senhor. Todo o lamento de Jeremias, ele busca a direção do Senhor. Apesar de tudo que acontecia ali, assim como em 2 Timóteo, Jeremias poderia afirmar, porque sei em quem tenho crido. Eu penso que a maioria de nós, se não todos, já teve momentos de vales, momentos de desertos. Não é verdade? Aqui era a situação de Jeremias, um deserto. Talvez alguns de vocês, que participam do culto agora online, esteja nesse momento passando por um deserto. Esteja nesse momento passando por uma angústia, momentos difíceis. E tal qual Jeremias, eu quero trazer para os irmãos algumas dessas angústias que Jeremias passou, para que a gente compreenda e perceba que é atual. Muitas vezes nós passamos pelas mesmas coisas. Eu quero elencar algumas dessas angústias. Jeremias traz com tamanho detalhamento, tamanha riqueza, que facilmente nós conseguimos nos sentir, nós temos a sensação de estar presente a essa narrativa. Se não, vejamos. No verso 1 do capítulo 1, ele fala: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Jeremias traz aqui como que uma das dores mais intensas é perder um companheiro, é perder um grande amor, um companheiro de vida. Como é duro. Mormente, naquela época, você ser uma viúva era a dor que Jeremias passava. No verso 2 ele fala: chora, e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. É o verso 2 do capítulo 1. Meu pai, quando ele me batia, quando dava umas surras, e graças a Deus por essas surras, mas meu pai, quando me batia, eu começava a chorar e falava assim: vai chorar na cama que é lugar quente. Mas não é desse choro, isso aqui é um choro de sofrimento. Eu apanhava porque merecia, fazia traquinagem. Mas você já chorou à noite, sozinho, na cama? Choro profundo, angústia da alma, por coisas muitas vezes que não tem solução, você não sabe o que fazer. Eu já chorei, já vi algumas pessoas que eu amo chorando e nada podia fazer. E Jeremias aqui, ele conta como alguém que chora sozinho, sobre algo que não tinha solução, um desespero talvez, um choro que dói na alma. Certamente, alguns de nós já teve esse momento de chorar sozinho na cama, profundamente. Às vezes, tão triste que a gente esquece até do nosso Senhor. No verso 3 ele fala: Judá foi levado ao exílio, afligido e sobre grande servidão. Algumas versões falam dura servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Judá, ele tinha sido retirado da sua terra, habitava entre as nações e não tinha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. O povo que era para ser cabeça e não cauda, não tinha sequer terra. Um momento duro.
No verso 6 ele fala: da filha de Sião já se passou todo o esplendor, os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto em caminho exausto na frente do perseguidor. Meus irmãos, a poesia que traz nessas linhas não pode romantizar a narrativa que nós vemos aqui. É um momento duro. Pelo contrário, a poesia traz um contorno ainda mais assolador sobre Judá. Aqueles que eram os principais, eles caminhavam exaustos na frente de seus perseguidores. Você já foi perseguido? Eu não sei se você já teve a experiência de ser perseguido. Duro momento de Judá. Eu trago para que a gente compreenda o que vivia, o que viveram naquele momento e que se parece conosco. Você já foi perseguido pela palavra? Você já foi menosprezado porque prega a palavra? Talvez pelo fato de você ser crente já seja o motivo. No verso 7 ele fala: como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Abandonar a Deus, que foi o que o povo fez, é tornar-se servo de um mestre cruel e opressivo. Eles abandonaram o Senhor. E é interessante porque os amigos que a gente ganha nas atividades que são pecaminosas, esses mesmos amigos que nós conquistamos em atividades pecaminosas, são os mesmos que vão zombar de nós durante a punição do pecado. Os amigos que ganhamos durante momentos de pecado, são eles que zombam. E aqui acontecia isso. A nação era zombada. No verso 14, ele diz: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Entregou-me o Senhor nas mãos daquele contra os quais não posso resistir. Os irmãos sabem o que é jugo? Talvez quem está mais, conhece mais o campo, a pecuária. Jugo é aquele, um pau, né, um toco que bota aqui no boi. Geralmente bota um boi do lado do outro com o mesmo jugo, né, para que andem par e passo. Ele está falando assim: olha, o jugo dos meus pecados, o peso dos meus pecados, abateu a minha força. O pecado tira a força. Judá não tinha mais força. Em alguns momentos a gente fica sem força, né? Em alguns momentos a gente perde nossas forças. E ele fala: olha, o Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Percebam que o exercício da ira do Senhor, que aqui o Senhor está exercendo ira, ele não serve para separar. Antes, serve como um aio, serve como uma ferramenta, um lembrete, para que a gente arrume o prumo e possa desfrutar do amor do Senhor. Porque a ira do Senhor é santa, de modo que a ira do Senhor, o exercício da ira do Senhor não é para nos afastar. Jeremias entendia isso e por isso que ele orava ao Senhor e se entregava e se derramava diante do Senhor num cenário como esse. Ele sabia que o próprio Senhor tinha providenciado esse momento. Tem uma expressão que o pessoal usa às vezes, que é: se não for pelo amor, é pela dor. Não existe esse verso na Bíblia. Não existe esse versículo na Bíblia. É verdade, algumas pessoas vão pelo amor, outras pela dor, outras não vão. Mas o fato é que a ira do Senhor é uma ira santa e é bênção. Você já experimentou da ira do Senhor? Eu já experimentei e glorifico a Deus por isso. Não sei onde eu estaria se não fosse. Algumas pessoas vão pelo amor mesmo, mas outras nem pela ira do Senhor vai. Estava instalado o caos aqui, a total insegurança. E eu trouxe esses versos para que a gente perceba como é atual, de maneira diferente, como somos opressos hoje. Mas diante do exposto, Jeremias tem 7 percepções que eu quero trazer para os irmãos. 7 percepções de Jeremias que chamam a nossa atenção. A gente precisa lembrar que a gente está analisando do ponto de vista de Jeremias. Certamente que naquela comunidade outras pessoas adotaram uma outra postura, mas a palavra de Deus traz a percepção de Jeremias. Iluminado pelo Espírito Santo, ele tem 7 posturas que eu quero compartilhar com os irmãos e que a gente fique atento a ela, porque serve como um manual, como uma orientação para nós. A primeira é de um orador.
Jeremias, mesmo diante da ira do Senhor, mesmo diante de um cenário de caos, mesmo diante de um cenário desolador, ele estava acabado, dilacerado. Deus estava pesando a mão sobre aquele povo, mas no momento de pranto, no momento de dor, ele orava. E orava a quem? Ao Senhor, ao único que é soberano, ao único que tem todo o poder. Ele orava àquele que conhece o final desde o início. Ele orava ao único que pode medir as águas com a concha de suas mãos, que consegue avaliar a extensão dos céus com o palmo da mão, com os seus palmos. Ele orava àquele que pode pesar o pó da terra com balança de precisão. Ele orava ao Senhor. E por que é importante a gente enfatizar isso? É muito comum a gente colocar confiança em pessoas, às vezes. Você está com um problema de saúde, o médico fala, olha, fique tranquilo que aqui eu consigo resolver. Tolo, o médico não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Você está com um problema financeiro, chega um empresário forte e fala assim, olha, pode ficar tranquilo que eu vou ajudar aqui. Tolo, ele não sabe se vai poder, se vai estar vivo até amanhã. O único que nós devemos dirigir nossas orações é o Senhor. É lógico que o Senhor pode usar pessoas para nos alcançar, para nos abençoar, mas nossa oração é dirigida ao Senhor, e Jeremias fez isso. Eu lembro que o povo, Jeremias, enquanto ali no reino de Judá, alertava e profetizava, e o povo tinha optado por adorar a Deus e os outros deuses, quando Josias morre. Uma postura política, né? Uma vela para uma vela para outra, para ficar bem com todo mundo, era uma postura de associação política. Eles queriam adorar os deuses também dos outros povos para ficar bem com todo mundo. Nossa oração é dirigida ao Senhor. 2, a postura, a perspectiva de Jeremias de se reconhecer como pecador. No verso 5 do capítulo 1 fala o seguinte, os meus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor o afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Algumas versões, transgressões, pecados. 2 cuidados que a gente precisa tomar aqui. 2 cuidados. O primeiro é da autossalvação. Eu trabalhava com tinha um colega de trabalho, uma vez eu perguntei para ela, como é que está a sua vida com Jesus? Ela falou, estou bem. Eu falei, que bom. Se você morrer hoje, não 90%, nem 99%, 100% de certeza vai para o céu. Aí ela falou, olha, eu não sei, eu acho que vou para um lugar bom, porque eu sou uma pessoa boa. Eu faço boas ações, não sou de briga. Vocês percebem a ideia de autossalvação? Eu sou bonzinho, então a tendência é de eu ir para um lugar bom. Não, somos pecadores. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores. E Jeremias reconhece, eu sou pecador. Eu não tenho condições de salvar a mim. Eu careço da misericórdia do Senhor. Para que você entenda isso, você precisa se entender como um pecador. A segunda coisa aqui tem uma questão de responsabilidade, né? A gente vê hoje muitas pessoas atribuindo a Satanás um monte de coisa. E Satanás é nosso inimigo, isso não há dúvida. Mas a desculpa é como se 2 times entrassem para jogar uma partida de futebol, e o time que perde sai, na entrevista fala assim, olha, por que vocês perderam? E ele responde, porque o time adversário não deixou a gente ganhar. Não é óbvio? Satanás veio para matar, roubar e destruir, ele estará o tempo todo trabalhando contra. Mas muitas vezes o nosso maior desafio está de frente para o espelho. Jeremias reconhecia que o povo havia pecado. Ele reconhecia que a aflição veio por conta das transgressões. O reconhecimento como pecador, o primeiro passo para o arrependimento. Não existe arrependimento se não se reconhecer como pecador. 3, perspectiva de Jeremias de um Deus santo. Ele fala no verso 8 do capítulo 1, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, e também geme e se retira envergonhada. No verso 9 fala, a imundícia está nas suas saias. O Senhor Santo não poderia manter um pacto com um povo imundo e repugnante.
O Senhor é santo. Ele não poderia manter esse relacionamento com um povo que estava imundo. Tal qual aconteceu lá, com os nossos antepassados, ainda hoje, o Senhor busca por um povo santo, uma igreja santa, uma igreja purificada, separada. E é uma atenção, eu abro um parênteses aqui, é uma atenção para que a gente precisa tomar com relação ao secularismo. O que a gente coloca dentro da igreja, quais são as práticas que a gente traz? É santa ou é secular? Nossas vidas são santas? Buscamos efetivamente o Deus santo através de santidade? É isso que o Senhor busca. Ele não poderia manter esse relacionamento, e por isso que veio a ira santa, para que o povo fosse limpo. 4. Jeremias sabia que Deus é justo. Ele fala no verso 18 do capítulo 1. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Mais uma vez, meus irmãos, se a gente não reconhecer o pecado, se a gente não reconhecer a rebelião, não conseguimos declarar a justiça de Deus. Percebe? E isso é motivo, quando a gente compreende que Deus é justo, é motivo de tremer na base. Eu tremo na base quando eu leio que o Senhor é justo. Porque a palavra de Deus em Isaías 64:6 fala: todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Isso aqui é um eufemismo, é para abrandar a expressão. Naquela época não havia absorvente, e as mulheres usavam um pano, um trapo, nos dias de sua menstruação. É trapo de imundícia. Nossa justiça é trapo de imundícia perante o Senhor. É disso que está tratando aqui. Eu tenho um Deus justo, justíssimo, e minha justiça, a justiça dos homens, é trapo de imundícia. Como é que eu faço para me relacionar com um Deus justo se eu não sou justo? E Jeremias tem tanta certeza da justiça do Senhor, tem tanta certeza que ele não é injusto, que ele fala assim, no verso 22, venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze-lhes como me fizeram a mim, por causa de todas as minhas prevaricações ou transgressões. Jeremias sabia que a hora daquele povo chegaria também, porque agiam de maneira iníqua. 5. Jeremias sabia que o Senhor é misericordioso. No verso 22 ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Outra versão diz benignidade, outra versão diz graças ao grande amor do Senhor. A verdade é que o termo original do hebraico, ele se refere a um amor constante, um amor que está constante. Mas perceba que nessa narrativa, para Champlin, ele fala que aqui esse verso talvez seja a luz que mais brilha nesse texto. A impressão que a gente tem é que ele estava ali colocando os seus lamentos, e o Espírito Santo, talvez ali naquele momento, traz a lembrança dele. Fala assim: o Senhor Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, e a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Percebem? Ele lembra nesse momento. Já aconteceu isso com você? Momento de angústia, momento difícil. Você não sabe o que fazer, e o Espírito Santo toca e fala assim: olha, eu estou contigo, o Senhor é contigo. Eu estarei conduzindo. Talvez hoje mesmo, no momento que você vive, muitas vezes, o Senhor lembra, traz à nossa memória o Deus a quem servimos, Todo-Poderoso. Por último, é importante que a gente compreenda quando ele fala: a misericórdia do Senhor não tem fim. O que isso significa? Para que serve? A misericórdia do Senhor não tem fim. E não tem fim mesmo, ela é grande. Não importa a situação que você esteja, não importa em que condição de pecado você esteja, não importa o quão mergulhado no lamaçal de pecado, não importa como é a sua vida, a misericórdia do Senhor, ela é maior, ela não tem fim. Você pode entregar sua vida hoje a Jesus, falar: eu quero ter uma vida diferente, Senhor, porque a misericórdia dele não tem fim. A misericórdia dele não tem fim em tamanho, e não tem fim também de maneira temporal, porque nós, que um dia fomos regenerados em Cristo Jesus,
nós viveremos diante dele eternamente, gozando de sua graça e misericórdia. Mas atenção, porque um dia esse mundo passará. E para que você alcance essa misericórdia, precisa ser antes disso. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a um ano. Portanto, a misericórdia do Senhor está disponível hoje. Abrace hoje essa misericórdia do Senhor. Ela estará disponível eternamente para todos aqueles que são salvos. E precisa aceitar Jesus enquanto há tempo para isso. Número 6. Jeremias entendia que Deus era fiel. Verso 23 fala: renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, ou seja, Ele é imutável, Ele é fiel, Ele não muda no seu amor, Ele é fiel, imutável. Mas Deus também é fiel a Ele e a sua palavra. O Senhor não tem compromisso nenhum com o pregador, Ele não tem compromisso nenhum comigo se eu não pregar a palavra dEle. O compromisso do Senhor é com a sua palavra. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. E foi o que aconteceu com o povo de Judá. Se estiverem no meu caminho, dentro dos meus preceitos, o povo de Judá saiu dos caminhos do Senhor. Por isso que foi assolado, ira santa de correção. 7. Jeremias sabia que o Senhor é bom. Ele fala no verso 25 do capítulo 1. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Aleluia. Paul Washer, numa pregação aqui no Brasil, foi no congresso da Fiel, e quem estava traduzindo era, eu esqueci o nome, Heber Campos, que traduzia. E ele fala assim, ele começa a pregação falando assim: olha, eu quero falar para vocês hoje da verdade mais terrível que a Bíblia traz. Vocês estão preparados? Ele fala assim, ó, a verdade mais terrível que a Bíblia traz é que Deus é bom. E as pessoas não entenderam muito isso. E ele falava assim, olha, Deus é bom, mas nós não somos. Imagine o que um Deus bom, muito bom, vai fazer com nós, que não somos bons. Somente através da misericórdia do Senhor mesmo, da ação do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que Deus é bom. E às vezes a gente usa isso até como, sem atentar para a profundidade, né? Às vezes a gente, graça e paz, é tipo um oi, um olá, né? Graça e paz, profundo. Tem certas expressões que são caras ao Evangelho, e às vezes a gente passa batido. Quando fala Deus é bom, eu vi uma série, eu não lembro agora o nome da série, mas o cumprimento das pessoas era Deus é bom o tempo todo. Aí outro respondia, o tempo todo Deus é bom. Mas como se fosse uma coisa assim, de um cumprimento, mas é profundo. A bondade insondável, insofismável do Senhor. Grande Deus, bondoso Deus, muito bom. Apesar de tudo isso, Ele já nos conhecia. Apesar de tudo isso, o Senhor dá o seu Filho Jesus para nos salvar. Que Deus bom, que amor, estranho para nós, sabedores das nossas idiosincrasias, das nossas complexidades. Tem um Deus tão bom, que até em sua ira manifesta a sua bondade. Eu dou glória a Deus por os momentos que vivi o exercício da ira em minha vida, o exercício da ira do Senhor em minha vida, porque me ajudaram a corrigir os passos. Deus bom, muito bom. Para finalizar, eu quero fazer uma aplicação sobre o texto que a gente acabou de ler e entender. E eu ratifico. Leia o livro de Lamentações hoje, se possível. São 5 capítulos, 5 lamentos. Nós somos a Israel de Deus hoje. Nós somos a Israel espiritual hoje. E nós precisamos nos reconhecer como pecadores. Nós não temos mérito algum diante do Senhor. Nós chegamos como com pires. Senhor, eis-me aqui, preciso do Senhor. Somos pecadores. E cá entre nós, se vivêssemos lá, cometeríamos os mesmos pecados. Se assim não fosse, hoje, nós não pecaríamos, não é verdade? Somos pecadores regenerados.
É verdade, sim, mas continuamos ainda nas nossas lutas individuais, inerentes à nossa existência. Mas se estivéssemos lá, certamente pecaríamos também. Nossa justiça, trapo de imundícia. Nossa justiça diante do Senhor, trapo de imundícia. Não vale nada. Dependemos do Senhor. O ato de respirarmos hoje, levantamos, respiramos, é pura misericórdia do Senhor. É uma coisa que a gente às vezes não pensa, né? A gente às vezes acorda, se o celular estiver do lado, a gente já mete logo a mão no celular. Pura misericórdia do Senhor, o ato de respirar. A misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã, nessa noite. Mas a gente precisa entender, o profeta Jeremias, dentro dessas percepções, a exceção de ser um orador, e se reconhecer como pecador, Deus santo, Deus justo, Deus misericordioso, fiel e bom, ele está trazendo aqui características do seu caráter do Senhor. São atributos de Deus. E a gente precisa compreender como isso funciona. Deus é perfeito, e como perfeito, ele é perfeitamente equilibrado dentro dos seus atributos. Deus é perfeito, portanto, perfeitamente equilibrado dentro dos seus atributos. O que eu quero dizer com isso? Você não pode querer o Deus Salvador se você não quiser também o Deus Senhor. Ele é Salvador, mas é Senhor também. Significa que você não tem vontade própria. Significa que sua vida pertence a Ele. Ela foi paga por um alto preço. Percebe? Salvador e Senhor. Você não pode querer apenas o Deus bom e não querer o Deus justo. Ele é bom e justo. Nós não podemos querer o Deus misericordioso. A gente quer o Deus misericordioso, mas não quer o Deus fiel. Ele não muda. Ele é imutável. Ontem, hoje e para sempre. É misericordioso, sim. E ele demonstra a sua misericórdia. Aqui em Lamentações, ele demonstra a sua misericórdia. Mas ele é fiel. Ele cumpre com a sua palavra. Eu não sei se você vive um cativeiro hoje. Eu não sei qual o cativeiro que você vive hoje. Eu não sei a sua dor. Eu não sei o que você passa, quais são as suas angústias. Eu sei das minhas. Eu não sei há quanto tempo você vem orando por um propósito. Há quanto tempo você chora sozinho na cama. Há quanto tempo você experimenta de um vazio. Eu sei que eu já experimentei desse vazio. Durante 33 anos eu experimentei de um vazio. Porque eu não tinha Jesus ainda. Eu não sei qual é a condição que você participa desse culto. Eu não sei há quanto tempo essa luta, essa dor persiste. Mas o que eu quero te dizer, conforme o verso 26 e 31, do capítulo que nós lemos, capítulo 3, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O Senhor não rejeitará para sempre. Aleluia. Meu irmão, se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não experimentou de uma vida íntima com o Senhor, certamente que você já foi alvo da misericórdia dele. Mas existe uma misericórdia ainda que você precisa alcançar, que é ter uma vida ao lado do Senhor. O tempo é hoje, o tempo é agora. Deus é santo, você precisa se santificar. Deus é bom, justo, Ele é longânimo. Mas o dia é hoje, de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Se você já tem uma vida com o Senhor Jesus, e eu comecei a ministração a falar que é natural que a gente tenha momentos de vales, momentos de deserto. Tem horas que a gente está mais fraco na fé, não é verdade? Tem momentos que a gente, às vezes a dor é tão intensa, ou momento de pecado, alguma coisa, alguma transgressão, não dá nem vontade de orar. Não é verdade? Às vezes a gente fica até com vergonha.
de orar, mas o Senhor é misericordioso. É chegada a hora também de, assim como Jeremias, orar ao Senhor, compreender o meu pecado e ter uma vida santa, compreendendo a bondade do Senhor, a fidelidade dEle, a justiça dEle. A minha oração é para que a gente, a partir de hoje, a partir da compreensão da leitura da palavra dEle, tenhamos uma vida diferente para o louvor e glória do nome do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero pedir a você que, mais uma vez, acho que é a terceira vez, leia o livro de Lamentações. Você talvez se identifique mais do que gostaria. Eu me identifiquei muito, me emocionei lendo o livro de Lamentações. Não é a primeira vez que eu leio, mas é emocionante a gente ver a ação do Senhor. Oremos. Pai Santo, Todo-Poderoso, Deus Trino, 3 vezes Santo, Deus bondoso, Deus justo e fiel. Eis-nos aqui, Senhor, a Tua palavra foi lida. Nós sabemos que não temos mérito nenhum diante do Senhor. Somos pedintes, Senhor, porque nada podemos fazer sem o Senhor. De modo que queremos clamar a Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Mais uma vez clamamos ao Senhor. Muda tudo aquilo que precisa ser mudado em nós, Senhor. Dá mais santidade. Dá mais vida debaixo da Tua direção. Ó Senhor, pedimos misericórdia pela humanidade. O momento que vivemos é um momento que nos assola. Talvez em alguns itens pareça até com o texto que nós lemos. Queremos clamar ao Senhor pela humanidade, Senhor. Tenha misericórdia da humanidade. Derrama do Teu Espírito sobre as pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Para que haja salvação e glorificação do Teu nome. Nós agradecemos, Senhor, porque mais nesse dia a Tua misericórdia se renovou sobre nossas vidas. Dirija, Senhor. Dirija para que em tudo nossas vidas sejam motivo de agrado a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus é o centro de tudo que há. Ele é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti, Jesus. Vamos adorar o Cristo vivo, presença no nosso meio. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está entre nós. Ele é o centro da nossa adoração. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa,
compara a ti. Adoramos a ti, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como a igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Após essa palavra e a canção que ouvimos também, coloca sempre Jesus como centro na sua vida. Se ao ouvir essa reflexão, ao ouvir também essa canção, você aí na sua casa entende que deve dedicar a sua vida, entregar a sua vida a Jesus, coloque aí no chat, coloque aí o seu nome, coloque o seu telefone, nós entraremos em contato. Se for a sua opção por Cristo, voluntária, a partir do que você ouviu, a partir das canções que foram cantadas, se você quiser fazer parte dessa comunidade de fé, mas sobretudo ter Cristo na sua vida, nós queremos te ajudar na caminhada, nós queremos estar com vocês no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual e também da sua família. Durante a semana, as nossas atividades continuam, das 6 às 6h30, temos sempre um encontro na live para oração e leitura das Escrituras. De segunda a sexta, das 6 às 6h30, na página do nosso Instagram. Você pode entrar lá ao vivo e participar também, colocando o seu pedido e participando desse tempo de oração. Na quarta-feira, nós continuamos com a nossa reunião de oração apenas no canal da Graça. Não estamos ainda com as reuniões presenciais às quartas-feiras. Você que já está envolvido em alguma igreja no lar, um pequeno grupo,
continue participando, estimulando outras pessoas a participar. Os nossos pequenos grupos continuam se reunindo no formato online, mas os irmãos sempre se encontram durante a semana. Então, participe de um pequeno grupo, de uma IL, Igreja no Lar. A nossa escola bíblica dominical também, às 9 horas, na modalidade online. Se você ainda não integra uma classe da escola dominical, procure o ministro Bruno, que inclusive foi o que trouxe a palavra hoje à noite. Procure o irmão Bruno e veja a classe que seja mais adequada para a sua participação. Desejo, irmãos e irmãs, uma abençoada semana para você, uma abençoada semana para a sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre você e que você tenha uma semana debaixo da graça dele. Vamos dizer juntos a nossa declaração de fé baseada no livro do Salmo, capítulo 23, versículo 6. Vamos dizer juntos? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus que está reunido agora em suas casas, povo de Deus espalhado por todos os lugares na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Tenha uma semana abençoada, debaixo da graça do Senhor, porque só a graça dele nos basta. Receba um abraço da família Graça.